Alô, tô aqui mais uma vez na Usina Brasil, que tem me recebido com o maior amor do mundo, Maicon, Débora, equipe. E hoje eu trouxe Maurício Soares aqui, porra, meu grande novo amigo, né? Muito Você é bom. amigo aqui da família da Usina Sim. Brasil. Eu vou te fazer duas perguntas, a primeira vai demorar um tempão, que é como que você caiu na música. E como você é hoje o IR da Sony Gospel e um dos principais caras desse segmento, eu queria saber como que você foi parar no gospel. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, estar aqui com você, participando desse projeto. Carinho sempre muito grande da Usina Brasil, né? Sempre nos recebendo com todo o profissionalismo, todo o carinho. E falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou formado em publicidade, em marketing, também em jornalismo. Estou há 32 anos no mercado, que inclui mercado de música e o mercado editorial. Então, sempre trabalhei na área da comunicação. Comecei trabalhando exatamente com editora, na toda a parte de livros, na área de marketing. E depois da minha segunda experiência profissional, segunda empresa, eu caí numa gravadora, que é a MK, era na época a MK Publicitar, hoje é a MK Music. E dali eu comecei na trajetória da música. Então, na área da música, Clemente, eu tenho mais ou menos aí uns 28, 27 anos só de música, né? Ah, então você já caiu no gospel. Eu já comecei sempre no gospel. Eu estava me formando na faculdade de comunicação e tive uma primeira oportunidade já numa editora de produtos religiosos, produtos cristãos. E ali eu trabalhei também na área de eventos, trabalhei na área de comunicação. Tive uma oportunidade incrível, eu trabalhei com o reverendo Caio Fábio, que era uma mega de uma personalidade na época. Tive a oportunidade de viajar com ele para vários lugares do país e fora. Então eu com 22 anos, mais ou menos, eu já era diretor de comunicação dessa empresa, que era a Vinde Comunicações, e ali me deu uma bagagem incrível, né? Você caminhando com uma liderança que era respeitadíssima, com portas abertas no Brasil e fora, e eu muito jovem ali, né? Quase que carregando ali a mala ali do reverendo Caio, mas aprendendo. Ali foi sem dúvida nenhuma um complemento à minha experiência profissional muito jovem, né? E aí depois dali, da Vindi, eu tive uma oportunidade de trabalhar na Ediouro, né? A Ediouro, que é muito famosa pelo coquetel, né? Pelas palavras cruzadas. E ali já tive uma experiência muito interessante, porque na Ediouro, já naquela época, nós estamos falando de 30 anos mais ou menos, 29, 30 anos, eles perceberam a força do mercado cristão. Então, naquela época, existia no Brasil cerca de 2.500 livrarias que trabalhavam essencialmente com produtos religiosos. E a Ediouro, a editora secular, né, que a gente faz essa separação entre gospel e secular, eles perceberam que havia ali um grupo consumidor muito grande e me convidaram justamente para eu montar o que seria um primeiro projeto de uma editora que tivesse conteúdos cristãos. E ali eu fui desenvolvendo e tal. E aí, no meio do processo, a gente conseguiu lançar alguns títulos nesse projeto. E aí veio um convite para eu desenvolver uma editora na MK. Uma editora, né, de livros, né, na MK. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a música. Na MK, a força da música era tão grande que o projeto ele foi abortado na época e eu passei a ser o gerente de marketing da gravadora. E ali eu me descobri, né, lidando com artistas, com plano de marketing, com lançamentos, com promoções, viajando o Brasil inteiro. Passei um bom tempo ali. Posso só já te Claro. interromper? Eu não sou do mercado gospel, né? Aliás, a MK talvez seja a única gravadora que eu conheço, porque eu conheci pessoas da Sim, é uma família, referência, é uma empresa que tem mais de 30 anos, né? gigante, né? Como que era a MK nesse instante, em relação a, por exemplo, o mercado gospel que a gente tem hoje? Porque muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, né? O mercado da música como um todo mudou. A MK naquela época, ela era a líder de mercado naquela época. Ela tinha alguns dos grandes artistas. Foi a época do boom mesmo, das grandes vendas de discos. A gente tinha a banda Catedral, que fazia shows no Brasil inteiro, sold out, completo. Tínhamos Cassiane. E a rádio no Rio de Janeiro, que era a 93 FM, a El Shaddai, era uma rádio que dava um suporte muito grande para a gravadora. Então, a MK foi, sem dúvida nenhuma, a primeira empresa
genuinamente profissional que não estava ligada a nenhum grupo denominacional. Ou seja, nós tínhamos a Line Records, que era uma empresa ligada ao grupo da Igreja Universal. Assim como existiam outras empresas ligadas à Igreja Batista, à Igreja Presbiteriana, basicamente na área editorial. E a MK, ela era uma empresa 100% business. Ela não estava vinculada a nenhuma igreja. Então, com isso, seguramente ela teve uma liberdade de trabalho, um foco e que a tornou muito grande. Como você falou, eu conheço a MK Publicitar na época, né? Porque foi, sem dúvida, uma gravadora que fez sucesso. Foi uma das primeiras a fazer os grandes eventos, shows na Quinta da Boa Vista para 200 mil pessoas, show na praia de Copacabana, a ter os seus produtos, os seus discos vendidos em lojas americanas, na época Gabriela Disco, né, a Polidiscos e tantas outras empresas aí onde você não encontrava o produto evangélico. A partir da chegada da MK e dessa maior profissionalização, o mercado passou a ter na prateleira. Naquela época não era tão grande o mercado consumidor como é hoje, né? Hoje é cerca de 35% da população brasileira. Então hoje é um mercado muito grande. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a FM número 1, no geral, é a Melodia, a 97.5, que é uma rádio que tem uma audiência incrível e que tem a maior tempo de audiência média por ouvinte. A pessoa liga o rádio de manhã e fica ouvindo até a noite. Então, nas outras rádios, há ali uma procura por programas, né? Há um certo zap ali para a pessoa ficar procurando programas. Rádios evangélicas, não. Então, se você for pegar, por exemplo, a Maranata FM de Recife, ela é líder de audiência por tempo médio. Então, tem essa característica o mercado evangélico. Ele é um mercado muito, talvez até seja redundante, mas ele é muito fiel. Né? É um mercado que tem uma fidelidade muito grande. Por exemplo, há uma questão também da longevidade. Artistas evangélicos têm 30 anos de carreira e seguem no topo. Às vezes, no mercado secular, o tempo de vida útil de um artista talvez seja menor, né? Hoje em dia tem tantos lançamentos, MCs e cantores sertanejos e tal, que às vezes eles vão durar ali 2, 3 anos, né? Há uma necessidade muito grande do hit. No gospel, artistas como Shirley Carvalhais, como Fernanda Brum, como Cassiane, como Aline Barros, tem 30 anos e agenda lotada e continuam pontuando super bem e tal. Então tem umas características no mercado gospel que são um pouquinho diferentes. Então, essa peculiaridade também, talvez para o mercado fonográfico secular, tenha sido um pouquinho de impedimento para que as gravadoras seculares entrassem de imediato naquela época da MK. Até porque naquela época também o mercado da música estava muito forte, né? Então, eles não enxergavam ainda o mercado gospel, era uma coisa meio marginal, assim, deixa os crentes ali e tal, com as suas rádios, com a sua dinâmica e tal. Então eu tive essa experiência de trabalhar na MK, que foi, sem dúvida nenhuma, a minha grande escola sobre profissionalismo e sobre foco, e sobre resultados, e como lidar com os artistas. Depois eu tive uma experiência de vir a morar a São Paulo. Eu tinha uma fixação que eu tinha que ter a experiência de morar em São Paulo. Vim para São Paulo e aí aqui eu trabalhei um tempo numa editora e logo depois voltei para uma gravadora. Então aqui eu fui contratado pela Line Records, que era a gravadora do grupo da Igreja Universal, e ali, Clemente, talvez tenha sido a grande virada na minha vida, porque a gente pega uma gravadora que ela estava praticamente falimentar, e eu me lembro que parecia assim que era 3, 4 pessoas, olha, vamos ter que levantar essa empresa e vamos trabalhar e tal. E 6 anos e meio depois, quase 7 anos depois, a gente deixa a gravadora no topo, e eu saio da gravadora para ter uma outra experiência. E aí, encurtando, passo pelo Toque no Altar, e depois passo pela Graça Music. Não encurta, não. Qual foi a grande diferença quando você saiu da MK para essa gravadora? Na verdade, eu saio da MK, vou para uma empresa chamada EBF, que era uma empresa que fez a Expo Cristã. A Expo Cristã foi a maior feira
feira do segmento gospel até hoje, nunca aconteceu uma feira tão grande como aquela. Então eu tive essa experiência na área de eventos e depois eu tive um convite para ir para a Eclésia, que era um grupo empresarial também que tinha revistas e livrarias e tal. E essa Eclésia ela foi comprada pela Bom Pastor, que era uma gravadora ultra tradicional. Artistas como Sandy Perry, Amy Grant, Jesse Velasquez, esses artistas internacionais eram distribuídos no Brasil pela Bom Pastor. Rua São João, número 32. E essa Bom Pastor era uma gravadora que lançou a Cristina Mel, lançou a Banda e Voz. Então era uma gravadora que o mercado de São Paulo, a Bom Pastor dominava, Norte e Nordeste era muito forte. O mercado do Rio de Janeiro, um pouquinho do Sudeste, a MK. Então ali houve um retorno meu à área de música e dali eu fui convidado para a Line Records. E a Line era ligada a um grupo, né? Um grupo poderosíssimo, um grupo enorme, um grupo que na época em que eu comecei, nós tínhamos ali cerca de 90 emissoras de rádio no Brasil inteiro. Uau, ligado à gravadora. Ligados, não à gravadora, mas à igreja, né? É o mesmo grupo que tem a TV Record, e tinha, na época era a TV Mulher, que é ali perto ali do aeroporto, aqui em São Paulo. Então tinha um grupo muito grande. E as igrejas, claro, evidente, a Igreja Universal é uma potência, é uma igreja que está presente no Brasil inteiro, no mundo, né? Inteiro. E qual foi a diferença, assim, de ser o IR de um grupo como a Na verdade, MK, que era independente? Na MK eu era gerente de marketing, né? Na Line eu fui ser o diretor comercial, então eu cuidava tanto da área de marketing quanto de vendas, ou seja, eu trazia o dinheiro e fazia os investimentos, então a gente tinha muita não fazia IR ainda. Ainda não era IR. Eu começo a fazer a IR justamente na Line, porque como eu falei, se tem um momento da reconstrução da empresa, entre outras coisas, estava o desafio de trazer artistas, porque a empresa tinha 3, 4 artistas só, tinha perdido artistas como Sérgio Lopes, como a própria Cristina Mel, Carlinhos Félix, Marquinhos Gomes, todos esses artistas tinham saído da gravadora por problemas de gestão, né? Tinha um problema de gestão muito, muito, muito grave. E aí, quando a gente entra na gravadora, com aquela terra arrasada, tivemos que montar tudo de novo, incluindo o cast, né? E aí, como eu tinha essa experiência de já ter trabalhado na MK e de ter contato com muitos artistas, a gente foi ajudando, dentro do possível, a parte da contratação. E ali eu também me descobri não só um cara de marketing, não só um cara comercial, mas também um cara artístico. Então, nós tínhamos um diretor artístico na Line Records, que é o Beno César, que é um compositor incrível, mas que ele estava muito focado na produção musical e não tanto na captação de nomes. Então, ali eu fui ajudando nesse processo. E quando eu saio da Line, aí eu já saio me sentindo o cara do marketing, o cara da gestão e o cara do AR. Né? Então ali eu já estava tendo uma noção muito clara de que todas as áreas que eu poderia desenvolver. Saio da Line e vou para um ministério chamado Ministério Toque no Altar, que na época estava vendendo mais de 1 milhão de cópias. Era um projeto, era um ministério, era uma banda única. E eu recebi o desafio de organizar aquilo ali. E ali eu fiquei um tempo. Saio do Toque no Altar, que teve uma experiência espiritual muito grande. A gente teve ali uma série de fatos que eu vivi uma dependência de Deus ali dentro. Saio dali e vou para a Graça Music, que é do missionário R.R. Soares, que também é uma igreja muito grande. Eles têm muitas rádios, não tão grande como a Universal. E a Line Records, mas da mesma forma que a gente pega uma Line Records terra arrasada, a Graça Music não era terra arrasada, era uma empresa tímida. Uma empresa tímida. Organizada, bonitinha, mas que não fazia mal a ninguém. Ela valia ali aquela coisinha, atender basicamente a necessidade da própria igreja, do consumo interno. E eu fui contratado para dar um up. E aí, em menos de 30 dias, a gente muda a logomarca da gravadora que estava há 10 anos, a mesma, que tinha sido criada pelo dono. E aí a gente começa a mexer nos móveis e vamos tirar isso daqui, vamos tirar dali e tal. E em 2 anos a gente tem artistas como
a Soraya Moraes, como Mariana Valadão, como Ao Cubo. Ali eu contrato o Thales Roberto, que foi o grande fenômeno. O grande fenômeno. E eu gosto sempre de lembrar que quando eu apresentei o Thales para a gravadora, a paixão não veio de imediato. As pessoas meio que torciam o nariz, porque era muito diferente. Era um artista de uma vibração, de uma força incrível, com uma proposta musical totalmente fora do padrão, mas aí já é o AR funcionando integralmente, né? Ali eu senti, não, tem coisa diferente aqui e nós vamos investir e a coisa vai. E muitas pessoas que torceram o nariz no início, no final já estavam tirando foto com o Thales. Ele tinha essa mania de fazer os três, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. E ele fazia essa foto assim, e as pessoas fazendo foto com ele, eu olhava aquela foto, essa pessoa aí era aquela que no passado falou que o Thales não ia virar e tal. Então, a graça foi assim, um fenômeno, a gente conseguiu fazer uma reviravolta, a gravadora entra no radar dos artistas, entra no radar do mercado e entra no radar da Sony. Me diz uma coisa, essas gravadoras que são de igrejas, né? Existe essa briga por market share igual no mercado secular ou não? Não. Na verdade, inclusive, eu entrei na Sony, Clemente, com mais de 20 anos de mercado. E eu já era, modéstia à parte, eu já era considerado o grande executivo do mercado gospel. Quando eu entro na Sony, eu vi que eu não sabia nada do mercado. Hoje eu estou 500% com mais entendimento do que é o mercado. Por quê? Porque o mercado gospel, ele era um mercado muito, 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 muito paralelo. Então, assim, por exemplo, nós temos no mercado secular a ProMúsica, né, que era a antiga ABPD, Associação Brasileira dos Produtores de Discos. Não existe nenhuma gravadora evangélica afiliada à ProMúsica. Então, o report que a gente manda de vendas e de market share e tal, o mercado gospel não tem isso. Não tem. Não tem. Não tem. Crowley? Tem Crowley no gospel? Passou a ter a Crowley, mas aí a Crowley no gospel ela tem uma distorção. Por quê? O que eu estou falando aqui desde o início? A rádio tal é da igreja tal. A rádio tal é da empresa tal. Então, se a rádio ela é da Igreja Universal, por exemplo, o que a Igreja Universal quer ouvir e quer consumir vai tocar nas 200 emissoras de rádio. Então, na Crowley vai ter lá, a música Y tocou 150 vezes, mas tocou 150 vezes na rádio do grupo. Então, tem essa distorção que no secular nós não temos. Né? Então, a Crowley uma ou outra praça, por exemplo, em Goiânia, onde tem rádios muito fortes. No Rio de Janeiro, por exemplo, há uma distorção, porque a gravadora MK ela tem uma rádio própria, então ali só vai tocar 99% de produtos da própria gravadora. Tem isso ainda, né? Ainda tem. Talvez nessa rádio do Rio ainda hoje já esteja mais aberto, a gente sente que eles estão mais abertos e tal. Mas no passado não, no passado era 100% da programação. Então, essas questões de market share e de acompanhamento de resultados, no gospel é tudo muito informal. Hoje, o que a gente trabalha de uma forma de market share? É o top 10 mil da ProMúsica. Então, são as 10 mil músicas que mais geram streaming na semana, e aí ali a gente acompanha, né, quais são as gravadoras, o artista e tal. Isso aí é um relatório que eu tenho semanal, eu acompanho o tempo todo. E que a gravadora te cobra isso. A gravadora me cobra, e bastante, né? E na verdade a gente, como as gravadoras seculares, as majors, elas não estão ainda tão fortes no mercado gospel como a Sony, a gente tem hoje como maior concorrente o mercado independente. O mercado independente, Olha que só. são essas gravadoras que não são tão conhecidas e tal, ou mesmo artistas independentes, eles hoje são o nosso maior concorrente. A Sony é líder de mercado, de market share, agora ainda mais aí com a chegada da Som Livre, que também tem um bom catálogo de gospel. A gente tem uma força muito grande, mas o mercado independente no gospel ele é incrível, ele é muito grande e sempre foi muito grande. Então o maior concorrente hoje da Sony não é a Universal.
Não, no segmento definitivamente gospel? não. São as Definitivamente MKs não. e etc. Não, é a MK, E de todas gravadora essas que você MK, falou, né? Muzili, são gravadoras bem estruturadas, a Toda Music que tem crescido também bastante e tal. Mas essas gravadoras, elas entram no chart, no top 10 mil, a gente consegue identificar. Mas existem outros pequenos selos que entram no bolo do independente. Então Entendi. é um mercado que você tem que acompanhar ali, cara, de lupa É para você artesanal entender. mesmo. É artesanal, é manual, e a gente, na verdade, eu procuro ter como base o que a gente faz no secular, eu tento adaptar à realidade do gospel. Então, o mercado é um mercado que vem crescendo. Durante a pandemia, o consumo de música gospel cresceu. A busca por espiritualidade cresceu como um todo no mundo inteiro, né? Quando bate o desespero, uma das cordas que as pessoas querem se agarrar é a fé, né? Então a fé ela foi uma coisa muito latente durante a pandemia, né? Então a gente percebeu, enquanto nas primeiras semanas, acho que 2 primeiros meses, o mercado como um todo, as pessoas ficaram meio perdidas, meio desesperadas e caiu o consumo no secular, no gospel a gente teve um pequeno crescimento. A mudança mais que a gente percebe mais assim é a mudança também no perfil do consumo. Antigamente nós tínhamos uma venda de CDs incrível. Então, por exemplo, na década de anos 2000, a música religiosa era o segundo estilo mais vendido no Brasil. Quando se lê religiosa, você soma o Padre Marcelo e os gospel também, né? Os artistas gospel. Nós éramos o segundo, a gente só ficava atrás do sertanejo. Quando vem o digital, a gente dá uma despencada. Entendi. Por causa da adaptação, né? Ainda tem selo gospel vendendo físico? Creio que não. Creio que não esteja produzindo, não. Talvez um ou outro artista independente ainda produza, porque uma das características do dia a dia dos shows, né, no show das apresentações do artista gospel, é ele cantar em igrejas. E o CD era uma forma de cachê. Porque ele ia com o CD na igreja, ele fechava lá com o pastor, compra 100 CDs aqui para vender para os membros e aquilo passa a ser o meu cachê. Essa comercialização era muito, muito normal nos anos anteriores. Talvez hoje ainda exista algum resquício, mas eu diria que 95% ou mais do mercado já Não é usa digital. mais suporte físico, né? A Sony Music foi a primeira gravadora gospel, eu diria até do mundo, porque nos Estados Unidos, a Provident é uma gravadora gospel da Sony, do grupo Sony. E eu fui dar uma palestra lá em Miami, na Expolit, há uns 3 anos atrás. Eles ainda estavam produzindo disco físico, há mesmo? 3 anos atrás. Então eu considero a Sony Brasil a primeira gravadora gospel do mundo a parar de fazer CDs. A gente parou de fazer CD há 6 anos atrás. Apanhei demais, Clemente. Você imagina o quanto que eu apanhei, porque os cantores achavam que ainda deveríamos fazer o CD, o mercado também achando que a gente estava se antecipando a uma coisa que poderia acontecer daqui a 5, 10 anos, porque sempre se teve uma ideia de que o gospel ele é atrasado nas mudanças. Mas o digital provou que não. Não foi nada. Em 2 anos acabou o CD dentro do gospel, né? Então a gente já tinha se antecipado a isso, e aí pelo menos nesse mesmo período aí de 6, 7 anos, a gente vem investindo em treinamento com os artistas para mudar mesmo a mentalidade, colocar a mentalidade digital, tirar a mentalidade físico, e o resultado está aí. Assim, depois de... A gente completou esse ano 11 anos de projeto gospel na Sony e líder de market share num mercado absolutamente competitivo, muito competitivo. Você, quando falou que quando entrou na Sony, percebeu que tinha muita coisa que você não sabia sobre o mercado secular. As práticas, né? Quais foram, tipo, as principais coisas que você olhou e falou, epa... Pesquisa, informação. A gente trabalhava no mercado gospel pela intuição. Muito pela intuição. E aí, a intuição, ou ela te torna um gênio, ou ela te torna um paspalho, né? Mas intuição na hora de Intuição contratar, na hora de repertório, ou no todo? De repertório, de aonde que você tem que investir, em qual rádio você tem que investir. Os planos de marketing eram praticamente Ctrl+C, Ctrl+V. Um artista que tinha um estilo, você apresentava o mesmo plano de marketing, quando tinha plano de marketing.
né? Então, eu, por exemplo, já na Line Records, de forma intuitiva, comecei a desenvolver plano de marketing. Vamos fazer isso e tal, e tal, e tal, e tal. Mas o mercado como um todo era, vamos botar música na rádio, vamos mandar a música para algumas igrejas e vamos colocar na loja. E vamos ver o que vai dar. Era essa a estrutura que o mercado gospel tinha. E vendia-se muito. Então, criava-se uma ideia, eu estou arrasando. Quando eu entro na Sony, e aí começo a ter relatório disso, relatório daquilo, relatório de ponto de venda, e market share, e vamos fazer campanha disso, eu falei, é outra história, é outra pegada. E foi me dado, uma coisa que imagina, foi me dado 5 anos de tempo para que o projeto ele virasse. O break-even era a partir do 5º ano. Eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca trabalhei numa empresa que pensasse 5 anos para frente. Isso com o Esquiavo ainda, com o Esquiavo, Alexandre Esquiavo, um grande querido, uma pessoa que foi... E ele foi visionário nessa história. Foi fundamental. Na verdade, tem uma história muito interessante da Sony. A Sony não entrou no gospel na minha chegada. A Sony teve várias tentativas de entrar no gospel. Por exemplo, o CD Mensageiro da Solidariedade do Bispo Marcelo Crivella, que vendeu mais de 1 milhão de cópias, que foi para a Fazenda... Que foi prefeito? Que foi prefeito. Ele tinha um projeto social na Bahia, e aí esse CD era a verba direcionada para esse projeto, Fazenda Canaã. O Marcelo Crivella foi contratado da Sony, na época do Calainho. Houve, por exemplo, a Warner, há 25 anos atrás, a Warner contratou Shirley Carvalhais e Álvaro Tito, que eram 2 cantores emblemáticos no gospel. A Warner contratou. A Sony teve várias tentativas de entrar no mercado gospel. Mas aí, Clemente, era aquela história. Entrava como? Entrava com a equipe de vendas do secular, com a pessoa de marketing do secular, com e tal. E aí não ia. Por quê? Como eu falei já aqui, peculiaridade. O mercado gospel ele é muito específico. Ainda hoje é. E aí, qual foi a sacada do Esquiavo? Qual que foi a sacada do Esquiavo? É bom o mercado, esse mercado tem potencial, mas com a nossa estrutura a gente não consegue. E aí o Esquiavo pede ao Bruno Batista, meu irmão querido, Bruno Batista, IR, da Sony, ele pede ao Bruno, encontra quem é o cara do gospel. Nessa época eu estava na Graça Music, explodindo com o Thales Roberto, a gravadora indo super bem. E o Henrique Portugal, tecladista do Skank, que era um conhecido meu, porque na época eu estava produzindo o disco do André Valadão, o melhor disco do André Valadão, o Projeto Fé. E o Henrique e o Rubinho de Souza, que eram parceiros, o Rubinho estava produzindo o disco do André. Então eu tinha muita proximidade ali com o Henrique. E aí o Bruno, num papo com o Henrique, falando sobre gospel, o Henrique falou, cara, eu conheço o cara do gospel que você precisa conversar. Aí o Bruno falou, quem que é o cara? É o Maurício, tal. Marcamos um papo e, cara, em 2, 3 papos a gente conseguiu fechar a minha transferência para a Sony. E isso, eu começo oficialmente no dia 2 de janeiro de 2010, na Sony. Eles me deram 5 anos para a gente zerar o break-even. E o primeiro ano foi o ano do investimento, então ali a gente não conseguiu dar o lucro. Mas já a partir do segundo ano, Clemente, a gente já trouxe lucro e os 10 anos seguintes, lucro. Então, um projeto extremamente vencedor, bem sucedido. A marca reconhecidíssima no mercado. E eu me lembro até hoje de eu chegando na Sony no dia 2 de janeiro, a metade da empresa não estava nem lá, e me deram uma sala, uma mesa, um computador e um telefone. E Deus te abençoe e se vira. E basicamente a gente volta a se falar daqui a um ano, né? Então eu comecei uma gravadora do zero. Então, cara, foi um desafio. Mas você usava a equipe do secular? Não, eu fiquei de janeiro a abril, literalmente na caverna ali, sozinho trabalhando e montando a minha equipe. Mas no mesmo andar? Não, tudo junto. O Esquiavo até na época me perguntou, Maurício, você acha que a gente tem que usar o nome Sony Music? Você não quer criar um novo selo? Ou você não quer que, de repente, a gente contrate uma sala fora daqui desse ambiente e tal? Eu falei, não, Esquiavo, eu quero estar aqui dentro.
porque aqui dentro eu vou aprender. E outra coisa, a marca Sony Music é uma marca reconhecida mundialmente. Então eu não quero criar uma Glory Records, Benson Records. Não, eu quero ser Sony Music. Porque o evangélico, uma das características é ele reconhecer e se sentir valorizado quando uma grande marca o valoriza. Então, quando a Sony Music entra no mercado falando que ela trabalharia com cantores gospel, com o segmento gospel, o público todo, que muitas pessoas poderiam achar assim, os caras vão achar que é business, que é a grande multinacional que está entrando para tomar conta do mercado e vai ter vai ser rechaçada. Pelo contrário, recebidos assim de braços abertos. Aí eu tive um tempo para montar minha equipe, trago a minha comissão técnica, porque eu já tinha um gerente de vendas que trabalhava comigo há 14 anos, aonde eu ia, ele ia junto comigo. Então a gente traz todo o mercado gospel, que eram 1.500 livrarias e as igrejas e tal, e dali a gente vai embora. E tem sido esse projeto de sucesso incrível, tanto que já tivemos tentativas de montar esse mesmo projeto, esse mesmo núcleo de gospel em outros países da América Latina, mas o mercado brasileiro ele é tão incrível, ele é o segundo maior mercado, né? Ele só perde para os Estados Unidos, né? Que não se compara. O mercado do México, o gospel é interessante, mas está a 20 anos de distância do Brasil. Então, ainda não é o momento da gente replicar o mesmo projeto do Brasil lá fora. E também tem uma outra característica, e aí um pouquinho... Quem não me conhece pode entender como marra da minha parte, mas não é marra. Um profissional que entenda de gestão, de marketing, de IR e de ambiente e de contato com igreja e tal, você não encontra em todos os lugares. Então, também tem essa especificidade do profissional. Então, o México... Eu cheguei aí lá várias vezes, a gente chegou a começar, e aí o próprio Roberto Lopes, que é o presidente da Sony México, ele falou, Maurício, eu preciso de um Maurício Soares aqui. E a gente não encontrou. Então o projeto lá por enquanto está adormecido, mas eu tenho expectativa de que muito em breve a gente vai conseguir desenvolver alguma coisa na América Latina como um todo. Enquanto isso, eu estou gravando os meus cantores brasileiros em espanhol. Estamos fazendo parceria muito com o mercado hispano e a gente está trabalhando ali um pouquinho esse mercado também para poder atender, né? E uma curiosidade minha, tá? Você tem um artista Sony. Você consegue botar esse artista Sony tocando nessas rádios que são de igrejas e que tem seus próprios labels? Total. A gente foi muito bem recebido, sabe? E aí também, claro, evidente, já eram ali quase 20 anos de network com as igrejas, com as... Se você me perguntasse, Maurício, fala uma rádio em Imperatriz do Maranhão. Eu vou te falar, tem a rádio tal, em Maranhão, em São Luís tem a 92 FM, é o Ramon, que é o gerente da rádio. A gente conhece as pessoas. Então, eu, por exemplo, eu levei... Cara, eu acho que eu poderia ser um desses caras que tinha um platino master power de voo, porque eu conhecia o Brasil todo. Eu não andava só nas capitais, eu ia nos interiores, porque há igrejas no interiores do Brasil que são gigantes. E há rádios. Hoje no Brasil, Clemente, existem mais de 1.500 emissoras de rádio evangélicas. No Brasil inteiro. E hoje eu tenho um grupo de WhatsApp louco, intenso, insano, que a gente fala com todas as rádios no Brasil inteiro, a gente manda vinheta. Eu fiquei impressionado, você me mostrou isso. Eu te mostrei, né, isso? E os meninos também ali que estavam aqui, que eram de outras rádios, né? Eu falei, estamos todo mundo aqui. Não, aqui a gente... tá todo mundo. A gente foi criando uma capilaridade, a gente foi criando uma estratégia que muitas das vezes o próprio mercado secular não tem, sabe? Então não tem. Esse WhatsApp, eu, por exemplo, eu tenho grupos dos artistas, né? Você imagina, então, artistas seculares todos estarem no mesmo grupo de WhatsApp, só se fosse para jogar uma bomba um no outro, aquela coisa toda, né? E eu tenho isso no gospel. Então, a gente tem coisas muito... Às vezes lá na Sony eles até brincam, não, Maurício consegue que o artista grave a vinheta em 10 minutos e tal, porque a gente tem muita proximidade. A gente foi senso criando... de comunidade também, né? Tem um senso de comunidade, tem um senso de, gente, vamos trabalhar todo mundo junto para que a cena cresça, né? Então, o que a gente vê hoje, que eu acho muito bonito no sertanejo, que a cena toda cresceu e é um apoiando o todo, né? Eu vejo que no gospel a gente está nesse processo. Ainda não é uma coisa que é muito visível, mas a gente está nesse processo.
que tem uma outra característica também, né? Quando você fala, por exemplo, dos sertanejos, ele pode ser um sertanejo universitário, um sertanejo de raiz, um sertanejo pop, um sertanejo tal, mas é sertanejo. Quando você fala de música gospel, você está falando do cara do pop rock, tu está falando do cara do heavy metal gospel, tu está falando do cara do sertanejo, você está falando do pentecostal, que é o estilo de música que só existe no Brasil. Então você bota todo mundo dentro da música gospel e você não define estilos. Então fica uma coisa muito fluida. Rádios, por exemplo. Me explica, por exemplo, rádio, porque quando a gente tem no secular, pop toca nas rádios pop, né? MPB toca na adulto contemporânea. Como que funciona? A rádio gospel é a rádio da miscelânea. Toca um pouco de tudo. Toca um pouco de tudo e no meio ainda tem pastor pregando e no meio tem... Cara, é tudo. Então, metal gospel pode tocar na mesma rádio que um... Pode tocar em tudo, né? Assim, hoje você pode ter uma sequência de rádio que vai tocar Oficina G3, Cassiane e depois o Kleber Lucas, um pop, um pentecostal e um heavy metal. E tá tudo bem, um pop rock. E tá tudo bem. Que legal. Então, essa riqueza... O nicho é Deus, né? Na verdade, o que catalisa a música gospel? Não é o estilo, não é o som, é a palavra, é a mensagem. Então, o que faz com que o Oficina G3... Eu estou falando muito do Oficina G3, vou falar do Morada, que é uma banda também de rock e tal. O que faz o Morada ser igual a Amanda Loyola e ser igual a Isadora Pompeu? É a mensagem, porque cada uma tem um estilo diferente. É o que é dito. É o que é dito. É onde que se baseia. Então, o conceito de música gospel, o que é? É uma música que ela pode ter todos os estilos possíveis, mas ela não pode perder a centralidade da palavra de Deus. Ela tem que falar de Deus, às vezes explicitamente, como é o caso do pentecostal. Então você vai ouvir, por exemplo, uma música de Damares, ela vai falar de um personagem bíblico, ela vai falar de um texto bíblico. Então você vai ver que ali é Bíblia pura. E aí isso define o nome do estilo. E aí você ali... É porque o estilo pentecostal ele é uma fusão entre sertanejo com ritmos nordestinos. E ele é consumido basicamente pelas igrejas pentecostais, que são Assembleia de Deus, Quadrangular, que é a base da pirâmide. Então, a música pentecostal no Brasil, ela é a música do povão. É a música que você tem ali, cara, 20 milhões de pessoas que consomem essa música. Os grandes artistas, os grandes eventos no Brasil sempre tem que ter um pentecostal ali no meio, porque é o povão. E aí você tem, por exemplo, uma artista como uma Thalita Barreto, que se você ouvir o som dela, Clemente, você vai falar assim, uau, essa música poderia estar tocando na JB-FM, poderia estar tocando na Nova Brasil e tal, porque ela tem uma letra que ela não precisa falar de Jesus, de luz e de cruz, mas ela fala sobre o ser, ela fala sobre a amizade, ela fala sobre o carinho, ela fala sobre o respeito, ela fala sobre a natureza. Isso tudo está ligado a Deus. Respeito é um conceito bíblico. Várias bandas que eu escuto lá de fora não falam Jesus. O Jars of Clay, que é uma banda que eu amo. Sim, claro. Puta banda gospel incrível, Evanescence, né? Também, e várias outras. Várias outras. Porque lá no mercado, né, o mercado americano, ele já está num outro patamar, literalmente, assim, né? Como lá nos Estados Unidos todo mundo nasce basicamente evangélico ou cristão, para eles é muito natural que um artista vá para as rádios populares e que ele vá ter uma carreira de crossover. Aqui no Brasil a gente ainda está numa fase ainda de posicionamento, então não está ainda muito diluído, né? Algumas tentativas que nós tivemos de manter os dois mercados ao mesmo tempo não deram muito certo. Então é um mercado, cara, é um mercado fascinante. O mercado da música cristã, ele é fascinante, é empolgante. Você está vendo pela quantidade de coisa que eu estou falando aqui sem deixar você me perguntar. Não, é porque eu estou aqui aprendendo, cara. É porque eu estou encontrando pessoas de diversos mercados diferentes, né? Hip hop para mim não entendia nada, continuo não entendendo, mas pelo menos agora eu entendo por que algum artista que eu ouvia falar deu certo. Estão me explicando, deu certo porque tinha Pineapple aqui, o que é Pineapple? Aí me explicam o que é Pineapple, aí
você vai começando a entender, e eu acho importante que eu saiba, porque a gente vai vendo nas bolhas, né? E aí você passa a não entender por que aquele Matuê tá enorme. De onde veio aquilo? Inclusive. Você tem que entender. Né? Por que um MC ficou enorme? Peraí, deixa eu entender. E aí no gospel eu realmente tenho tido papos aqui na Usina Brasil, e a Débora tem me explicado, mas aí você está aqui explicando de uma maneira mais detalhada, né? É um mercado muito grande, é um mercado que eu sempre disse assim, eu sempre dizia que o mercado que era um mercado de 30 milhões e de 1.500 livrarias. Isso na época do físico. E aí vem o digital, por exemplo, na época do físico, um Luan Santana, por exemplo, como é que ele teria acesso a um disco evangélico? Às vezes um fã entregava para ele e muito possivelmente alguém da banda dele, que boa parte dos músicos das bandas sertanejas tem raízes evangélicas. Você sabe que na Assembleia de Deus, a Igreja da Assembleia de Deus, é um dos maiores celeiros de metais. Toda igreja Assembleia de Deus de campo, uma igreja um pouco maior, ela tem lá uma orquestra e tem metais e tal. E esses caras aprendem muito na igreja e depois eles vão ser aproveitados pelo mercado, pelas bandas sertanejas de música e sinfônicas e tudo mais e tal. Então, esse músico, às vezes, ia lá e dava de presente um disco. Pô, ouve isso aqui que é legal pra caramba e tal, tal. Essa era a única maneira, porque eu não via, por exemplo, a possibilidade de Luan pegar o carro dele, estando lá em Cuiabá, ou aqui em São Paulo, ou no Rio e tal, ir numa livraria evangélica e falar, puxa, eu quero um CD da Cassiane, eu quero um CD do Thales. Não existia isso. Aí, quando vem o digital, a prateleira, ela tá na nossa casa. A prateleira que antigamente ficava na loja, ela agora está na nossa casa. Então, o que você percebe nesse momento? Simone da Simone Simaria. Aí toda hora a Simone vai lá e posta uma música gospel. O Luan Santana, agora no Criança Esperança, cantou uma música do Preto no Branco. Ninguém explica a Deus como uma cantora gospel. Por quê? Já não é mais estranho. O som gospel já não é mais estranho. Por quê? A prateleira digital está ao alcance de todo mundo. Então, como eu falava antigamente, que nós tínhamos ali um mercado de 1.500 lojas, 30 milhões de consumidores, hoje nós estamos falando de muito mais milhões e milhões e milhões de possíveis consumidores. Você tem todo o mercado, por exemplo, católico, que o ambiente católico é extremamente atento ao que se produz na música gospel. Então, se você for perguntar para alguém que é católico, praticante, né, e que se identifica muito com a música, você vai perguntar assim, quais são as suas referências? Ele sempre vai falar Rosa de Saron, e aí ele vai falar Aline Barros, Fernanda Brum, Damares, porque a música gospel é uma referência. E hoje a prateleira digital permitiu que essa produção gospel ela chegasse em tudo quanto é lugar. Então, o que a gente percebe hoje, por exemplo, o Wesley Safadão, ele tem uma playlist de música gospel. Que ele criou lá? Que ele criou. E não é bobo não, hein? O Toller, que é quem trabalha lá junto com ele, né, o querido Toller, de vez em quando o Toller fala, Maurício, o que tem de novidade aí que eu estou ajudando? O Toller é o que era da Ação Livre? Sim, Marcelo Toller. Ah, legal. De vez em quando ele me chama e fala, Maurício, o que tem de novidade aí de gospel e tal, porque eu vou ajudar lá para fazer a atualização da playlist do Safadão. Quando que ia ter isso? Né? Então, é o tempo todo, hoje você percebe que artistas seculares, a própria mídia, TV, programa de televisão, Eliana, o Faro e o Ed Casa, está sempre abrindo espaço para a música gospel, que não abria. Até o Só Toca Top é um programa na Globo bem mais aberto, né? Bem mais aberto, bem mais aberto. Sempre tem artistas gospel e tal. Eu me lembro da minha chegada na Sony, a primeira imprensa que noticiou a minha chegada foi o Lauro Jardim, na Veja, né? E ele falando assim, o texto era mais ou menos assim, a Sony Music Brasil vai entrar agora com tudo no mercado evangélico e contratou o Maurício Soares e tal. Eu me lembro que nesse primeiro ano, nos primeiros 3 meses da minha chegada na Sony, Clemente, eu dei entrevista para todos os jornais do Brasil, porque o interesse pela Sony Music ter enxergado e ter investido no gospel foi incrível. Eu dei matéria para o Valor Econômico, para os jornais todos, os jornais do Brasil inteiro. Então foi uma fase, esse ano de 2010,
um rompimento ali, sabe? Eu diria que dentro da música gospel, do mercado gospel, eu acho que 2010 foi ali um ano da virada, sabe? Turning point mesmo. Foi o turning point, porque ali o mercado começa, as gravadoras começam a observar o mercado gospel, a gente começa a trazer resultados já dentro da ABPD. Por exemplo, 2011 e 2013, os discos da Damares, que era uma cantora nossa, é uma cantora nossa, da Sony, foi o sétimo, em 2011, ela foi o 7º disco mais vendido no Brasil, na frente de vários dos medalhões. E em 2013 ela foi o 8º disco mais vendido no Brasil. Contando o secular. Secular. Uau. Adele e os grandes nomes da MPB e do sertanejo em 2011 e 2013. Mas será que nos outros anos não teriam outros CDs que poderiam ficar nesse ranking? Claro que poderiam. Só que como a Sony reportava as informações para a BPD, isso ficou muito registrado. E as outras foram também em busca de serem mais oficiais. Né? Eu até diria para você que a Sony não foi a vanguarda das gravadoras, das majors no gospel. 2 anos antes, a Som Livre contratou o Diante do Trono e se tornou uma gravadora trabalhando ali. A grande diferença da Som Livre para a Sony é que enquanto a Sony optou em ter um departamento, um núcleo, profissionais ali trabalhando exclusivamente para o gospel, a Som Livre fez uma coisa meio híbrida, em que boa parte da estrutura era a mesma da secular e ali eles vendiam os projetos e tal. Não foi tão sucesso quanto o projeto da Sony. Outro lifestyle, né, cara? As pessoas que vão outro. Em busca de espaço tem que falar a mesma língua, né? Tem que falar a mesma língua, mas eu acho que boa parte do sucesso da Sony foi, primeiro, a gente não ter a atitude de ser gueto. Quando me foi oferecida a possibilidade de eu ter um outro escritório ou um outro nome, acho que Deus me usou assim, de uma forma muito sábia, ali falando, não, eu quero aqui. Eu quero que as pessoas vejam como que se trabalha o gospel. Eu quero que as pessoas tenham relação com os artistas gospel. É a Sony, né? É a Sony meio que validando. Carimbando. É como se tivesse um programa gospel na Globo, né? Exatamente. Tanto que, se você observar também os programas de televisão a partir do ano de 2010, eles começam a travar uma disputa entre eles para quem ia levar as atrações evangélicas. Então, todos os programas, de Raul Gil até Faustão, todos eles começaram a disputar quem seriam as atrações do fim de semana na música gospel. Muito em função da Sony, porque a Sony deu realmente, como você falou, esse selo essa chancela de avaliação, e ali foi incrível, foi o turning point, sem dúvida nenhuma. É engraçado que você falou sobre o tempo aqui no digital, né? O tempo de retenção, né? Watch time, e eu reparo isso que eu tenho um sócio evangélico, falo que ele é evangélico universitário, porque ele não é tão evangélico assim. Tem o Pretinho, que você conheceu, que é evangélico, e várias outras pessoas ligadas à minha família que são evangélicas. E na casa delas, o rádio fica ligado o tempo inteiro. E raramente você encontra isso na casa de alguém que não é que não é evangélico. Né? Por quê? Porque a rádio é um amigo, né? A rádio é o amigo, porque a rádio ela não está ali só para tocar música. De tempos em tempos entra uma mensagem, há uma utilidade pública e mais, há uma identificação. Essa identificação, ela faz toda a diferença. Então, nós estamos falando de um público que na década de 70 era 2 a 3% da população brasileira. E esse público de 70, 80, 90, 2000 veio crescendo progressão geométrica. Mais do que taxa de natalidade do Brasil vezes 10. E aí, o que acontece? Quando esse público começa a crescer, ele se sente meio órfão em alguns cenários da sociedade. Então, quando ele olha a televisão, ele não se vê representado. Ele vê que, peraí, mas agora eu tenho uma outra visão do mundo, eu tenho outros desejos, eu tenho outras necessidades que eu não estou me vendo sendo representado na mídia. E aí é onde que entra a rádio.
A rádio, ela era feita uma rádio cristã, onde você não corria o risco de ter nenhuma música que ferisse a tua fé. E aí ele esquece, aí ele vai para ali para a rádio e ele fica na rádio e ele se identifica. E foi ainda é o grande veículo de comunicação do meio evangélico. E alguém me disse, eu não vou lembrar quem, que durante a pandemia, as rádios que no momento viraram todas satélites, né, voltaram a pensar localmente, ou seja, levar informação, fé, acolhimento para quem mora naquele lugar, né? E aí eu li que as rádios evangélicas são assim há muito tempo, né? Há muito tempo, até porque boa parte dos anúncios ou desses programetes são das igrejas locais. Então você está ouvindo na rádio o pastor que tem uma igreja a 2 quadras da tua casa. Isso tem uma força identificação, enorme, né? Os comunicadores, eles não são necessariamente aqueles caras que são muito carismáticos, mas eles são as pessoas que são de carne e osso. Você pode ir, por exemplo, uma outra questão também que é muito interessante. A distância entre o artista gospel e o público, ela é muito pequena. Por exemplo, quando que um fã de uma Anitta talvez tenha possibilidade de assisti-la nessa distância que nós temos aqui? Muito difícil, porque ela é gigante. Agora, uma cantora como a Aline Barros, ontem, falando especificamente de ontem a Aline estava à tarde cantando numa igreja em Fortaleza. Amanhã, talvez, ela possa estar cantando na igreja no Rio de Janeiro. Então, essa proximidade, ela vai criando também laços afetivos que nenhum outro artista do secular consegue. Então, uma cantora como ela, mainstream, não toca numa casa para 10 mil pessoas e fica diva, né? Vai pro camarim, só sobe no palco. Não. Sabe por quê, Clemente? A diva ou a... Diva não é pejorativo, não, tá? Eu vou aproveitar a tua palavra. Mas essa distância entre o artista Vou aproveitar e o público. a tua palavra. A diva ou a excentricidade que no secular é retratado... Puxa, ela é mó diva, ninguém que chega perto dela, como se fosse uma coisa até, né? Mas é excêntrica, né? No gospel, se você começa a fazer muito de diva, você se queima, literalmente, porque quais são os pilares do evangelho? É o amor, é a proximidade, é o carinho, é você ser humilde. Então, se o artista ele começa a querer pagar de diva, de inacessível, rapidamente ele vai ser taxado de uma pessoa que não está muito dentro do escopo do que é ser um artista cristão. E aí, o protagonismo é da fé, né? É Deus. Cara, na verdade, é tudo sobre ele e nada sobre nós. Entendi. Esse é o conceito. Faz total sentido. Total sentido. Na verdade, o que é o cantor evangélico? O que deveria ser o cantor evangélico? O facilitador para que as pessoas tivessem o seu momento de adoração. A adoração não é para ele. Tanto que a palavra fã no meio gospel, agora, hoje em dia, como está tudo muito mais diluído, hoje até a gente ouve falar de fã. Mas não é uma coisa assim que, fã não, cara. Eu sou discípulo de Deus, de Jesus. Né? Então, a adoração, ela não é para o artista. O artista ali é instrumento. Não, de forma alguma. As pessoas... Pode ter, mas não é o usual, não é o correto, entendeu? Claro que hoje, quando você fala de igreja evangélica, Clemente, você está falando de uma coisa muito fluida, muito grande, né? A igreja cresceu absurdamente. Então, antigamente, quando você falava assim, esse cara é evangélico, você já imaginava, um cara é assim, assado e tal, tem um corte de cabelo assim, e é um cara mais tranquilo e tal. Hoje, tu tá aqui no cenário, você não sabe identificar quem é evangélico ou quem não é. Porque você pode ter um cara todo tatuado, pode estar um cara de piercing, pode estar um cara de brinco, não sei o quê, e o cara é evangélico. Porque hoje, da mesma forma como a música evangélica ela é muito rica em estilos, a igreja evangélica no Brasil também é muito rica. Você tem a Bola de Neve, você tem igreja que todo mundo se veste de preto, você tem igreja que todo mundo é de terno, você tem igreja do cabelão, você tem igreja do véu, você tem igreja do coque, tem todo tipo de igreja. Então, você não consegue hoje em dia muito identificar quem é o evangélico. Então, quando você tem essa coisa mais diluída, você tem gente que pode dar uma de fã, de histeria e tal, mas não é o padrão. Esse não é o padrão. Não é nem bem visto. Não é nem incentivado e muito menos. Não é nem incentivado e nem muito bem visto, na verdade. Nem da parte do artista de querer ser o tempo todo
ele querer pagar uma de artista no sentido de ser a diva, e muito menos também o fã de ficar... não existe. É muito o foco é particular, outro. né? É tudo muito diferente. Muito diferente, é muito diferente, é muito diferente. E não menos interessante, assim. Eu acho o mercado cristão, assim... Eu sempre tive uma leitura do mercado como e a gente até falou antes de começarmos aqui esse papo, você falou, cara, é um oceano azul, né? E eu entendo dessa forma. Eu entendo o mercado gospel como um mercado de oportunidades. Tem tanta coisa ainda para fazer. Nós estamos falando de um mercado com 35 milhões de consumidores, maior do que muitos países, né? Talvez maior do que a maioria dos países no mundo. E você tem isso tudo concentrado, que você consegue ter as mídias próprias, os influenciadores próprios, os canais próprios. E aí a grande dúvida que eu falei sobre, né? Falei sobre gravadora, que está inserida hoje dentro do mercado gospel. Nós falamos sobre a mídia, que cada vez mais tem espaço para mídia. Plataformas digitais que já possuem, tanto Spotify quanto a Deezer, já possuem pessoas específicas para cuidarem de conteúdo gospel. Então você vê que há várias empresas, por exemplo, o Bradesco tem lá um vice-presidente que cuida de assuntos religiosos. Então vários cenários ali, ou vários atores do que a gente chama de mercado, já perceberam o gospel, mas ainda existem vários lugares que ainda estão, eu diria, como meio míopes assim com relação ao mercado. Está acontecendo no gospel, né? É. Você tem algum número que te diga dessa comunidade toda do gospel, quem só escuta gospel e quem escuta gospel, mas também escuta Jovem Pan? Agora com o digital ficou tudo muito mais fácil, Claro, né? o acesso, né? Você tem um acesso muito fácil. Essa semana eu tive uma reunião com a turma da Amazon Music e eles comentaram que o estilo de música gospel foi o que mais cresceu nos últimos 2 meses. Semana passada, o Lincoln Baena, meu grande amigo da Deezer, a maior playlist gospel ficou no top 12 entre todas as playlists da Deezer no Brasil. Já tivemos no top 5, no top 6. Então há um aumento de consumo cada vez maior. Mas dizer assim, acho que 50% só ouve gospel ou 50% ouve de tudo. Porque a curiosidade, você falou da dificuldade de um artista gospel de fazer esse crossover, né? Porque Bon Jovi é tido como um artista gospel, o né? U2, né? O U2 U2 mesmo, e tem né? algumas outras, né? Não, vários. A Beyoncé, por exemplo, eu tenho no catálogo da Sony os primeiros discos que ela gravou de gospel, né? O Elvis Presley, até hoje, a gente tem uma procura enorme das músicas que ele gravou, músicas de gospel, O próprio né? Roberto Carlos Erasmo, Sim, né? sim, tem muito assim. Se você for procurar, tem muito conteúdo, né? Cada vez mais também hoje a gente começa a gravar artistas seculares com artistas gospel. No início desse ano, a gente lançou o Dilcinho. Você imagina, Dilcinho, cara, pagodeiro super famoso e tal, gravou com Kemuel. Agora a gente está para lançar Leonardo Gonçalves com Ferrugem, Leonardo Gonçalves com Bruno do Sorriso Maroto, Leonardo Gonçalves com Péricles. E como que funciona esse feat? Como que ele é visto no mercado gospel? Das duas formas. Gente que, cara, que legal, que sensacional, a música tá rompendo, tá indo a novos públicos, e há alguns outros que torcem o nariz e tal. Eu, particularmente, eu acho que essa aproximação ela é muito válida. Eu acho que ela um dos nossos papéis como cristãos é que a gente possa levar a palavra ao maior número de pessoas. E se a gente ficar retendo essa palavra, se a gente ficar retendo essa boa nova que a gente chama para o nosso público, não vai ter a razão de ser, não vai alcançar. Como é que a gente vai conseguir falar com públicos diferentes se só a gente ficar nas 4 paredes da igreja, né? Então eu acho que é muito positivo. Claro, evidente que tem toda uma análise, né? Então um determinado artista secular, que é o cara doidaço, não faz nem sentido tal, e tal, para você colocá-lo do lado de um artista cristão, tu tem que avaliar muito. Então, assim, você tem uma peneira. Então, por exemplo, agora a gente está gravando mais uma vez Leonardo Gonçalves com Marcos Bellucci. Se eu não me engano, o Bellucci frequenta a igreja evangélica.
e canta sertanejo. Usa Roupa Nova, por O exemplo. Roupa Nova, né? pô, vários ali do Roupa Nova evangélicos e tal. Então, essa proximidade, essa simbiose, eu sinto que vai ser cada vez mais comum. Temos aí algumas outras parcerias para serem gravadas aí pela frente, não posso comentar ainda, mas cada vez vai ser mais comum. Cada vez mais comum. Não, e é importante que você leva a mensagem que vocês querem que chegue a mais gente, né? Uma dessa temos um convite para ir num programa da televisão e mais pessoas vão ter acesso à música. A música Ninguém Explica Deus, do Preto no Branco, foi regravada por grupo de pagode, por grupo de axé, por vários artistas de vários lugares. Então, uma música que poderia ficar restrita ao consumo gospel, ela foi embora. Foi embora. Tanto que no Criança Esperança desse ano, o Luan Santana gravou com a Isadora Pompeu essa música. E você vê, por exemplo, várias pessoas que não têm absolutamente nenhuma relação com a música cristã ou com o ambiente cristão. Você fala, por exemplo, de Aline Barros, elas conhecem. Conhecem. E a Aline Barros nunca cantou música que não fosse cristã. Então, por quê? Porque a qualidade da música cristã, a paz que ela traz, a mensagem que ela traz, ela não está ficando mais restrita à igreja evangélica. Então, isso é muito importante. Eu acho isso muito incrível. Você acha que... Bom, uma curiosidade, né? Dentro de uma multinacional da Sony, por exemplo, você tem verbas similares às verbas do secular? Eu acho que não são verbas similares, porque proporcionalmente a nossa receita ela não é tão absurda como é no mercado secular. Não quero aproveitar o teu programa para pedir mais verba, não. Acho que a gente está bem de verba, a gente consegue fazer bastante coisas. Cada vez mais a gente tem feito realmente uma simbiose com as equipes de marketing da companhia. Eu acho que o grande sucesso da Sony, e aí já quero falar da gestão Paulo Junqueiro, porque o Alex Schiavo foi o cara incrível, visionário, que abriu as portas. Mas o cara que fez, de fato, a integração entre a minha equipe, entre os artistas do gospel e a Sony Music, foi o Paulo Junqueiro. O Paulo, assim, primeiro que é muito interessante a minha relação com o Paulo. Eu conheci o Paulo ainda era o presidente da Sony em Portugal. E a primeira convenção nossa dos países foi em Ventura, lá em Miami, na Flórida, e aí eu fiquei exatamente no mesmo grupo do Paulo. E ele ficou do meu lado e a gente se conheceu. E eu falando com o Paulo sobre os números do gospel no Brasil e Portugal, né, um mercado muito pequeno, e a gente faturava mais ou menos o que Portugal faturava na Sony, como um todo. E ele, uau, incrível, 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 incrível. A gente criou uma amizade muito legal. Eu amo o Paulo. O Paulo é um queridaço. Não, nem o vejo como presidente, eu vejo realmente como um amigo. E sincero, né? Muito, muito, muito. Aquele jeitão português, né? E eu amo o Paulo assim mesmo. É um cara que eu tiro o chapéu mesmo para ele. E o Paulo começou a entender o mercado e tal do gospel no Brasil. E aí passam-se 2 anos daquela nosso primeiro encontro. A gente sempre trocando figurinha, tentando falar para ele um pouquinho sobre o mercado do gospel de Portugal também. E aí ele vem a ser o presidente do Brasil. E quando ele vem, uma das pessoas que ele tinha um pouco mais de intimidade era comigo, e a gente foi ali falando o que poderia melhorar no gospel dentro da Sony, e ali, a partir dali, houve uma integração incrível, incrível. Hoje a gente não tem a menor sensação de, filho não menos nobre, né? O que a gente tem feito no secular, a gente tem tentado implantar no gospel, verba e investimentos e tudo. Eu acho que o grande sucesso, por exemplo, eu não tenho um departamento de vendas do gospel. Não preciso, porque quem vende Marisa Monte, quem vende Matuê, quem vende para as plataformas os artistas seculares da Sony é a mesma equipe que vende do gospel. Ou seja, eles vão lá, fazem o pitch. Olha, se você for conversar com um funcionário da Sony hoje, que não é evangélico, que não é do núcleo gospel, falar sobre gospel, tá arriscado a eles poderem sentar aqui na minha cadeira aqui para poder falar um pouquinho do que é o gospel. Porque a cultura gospel encharcou a companhia. Muitos projetos que a gente começou no gospel, e aí eu até brinco com a Maria Clara, que é a nossa diretora de sales, que às vezes o gospel funciona como cobaia para a companhia. Muitos projetos que se tornaram sucesso no gospel
depois se tornaram usuais no secular. Só para você ter uma noção. Há 5 anos atrás, a gente lança um projeto chamado Sony Music Live. Quando ninguém falava de live no Brasil... O projeto é lindo. Quando ninguém falava de de live no Brasil, né, nessa pandemia, o que mais teve foi live. Era uma época em que o YouTube e a Vevo estavam pagando muito bem, estavam gerando muita receita, tinha muita publicidade. Eu assistindo um vídeo do Bruno Mars, ele tocando um teclado com uma bandinha numa livraria. E aí eu olhei assim, cara, esse clipe não custou $5.000. E aí eu olhava lá a quantidade de streams, milhões de visualizações, e falava assim, poxa, só aqui eles devem ter ganho uns $200.000 de EBIT aqui, de lucro, nesse vídeo. Aí eu vi lá um do Ed Sheeran, tocando um violãozinho, uma luz branca, o cenário todo clean. Falei, cara, esses caras aqui não devem ter gasto nada e tal. Aí eu falei, peraí, eu tenho que fazer um projeto que seja de baixíssimo custo, que a gente ganhe na escala. E aí criamos o Sony Music Live, que é um projeto em que o artista grava numa diária, um único dia ele grava 10 músicas em média. E esse projeto hoje, Clemente... Ao vivo mesmo. Ao vivo. Os primeiros eram híbridos, era um pouco dublado, às vezes tinha base, e a coisa foi mudando, e aí os artistas não quiseram mais gravar, porque o artista gospel é metido a cantar, né? O artista gospel... Mas na média eles cantam mesmo, né? Não, lá na Sony, o Bruno, principalmente o Bruno Batista, quando ele quer elogiar um artista, ele fala assim, rapaz, ele canta igual o gospel. Porque realmente a música gospel ela está inserida no dia a dia da igreja. Você vai num culto evangélico, 50% da liturgia é música. Então ali surgem grandes músicos, grandes cantores, né, carisma, então você tem muito disso. E aí esse projeto, ele começou como base, depois a gente começou a colocar só a voz ao vivo e hoje é 100% ao vivo. Esse projeto hoje, a última contagem que eu fiz, que tem mais ou menos uns 6 meses, ele tem mais de 1,2 bilhão de visualizações. Uau! 1 bilhão. E aí esse projeto, ele trouxe uma receita incrível para a companhia e esse projeto foi replicado depois pela área secular. A receita o quê? De AdSense? De visualizações e monetizações incríveis, assim, valores incríveis. Nesse número... bilhão, né? Exatamente. Quando eu falei assim, o conceito do Sony Music Live não é você fazer uma mega produção, isso é DVD. É você fazer uma coisa bonita, uma coisa com verdade, mas que ela tem um baixo custo. Então você vai ali, faz ali, você contrata uma produtora, você faz a produção e tal, entrega rápido e a gente vai lançando 3 episódios por semana e tal. E ao longo do 1 ano, de 2 anos, você tem ali milhões e milhões de visualizações. A gente faz todo o planejamento de marketing também. Então, o gospel, a partir da chegada do Junqueiro, a palavra é integração. Integração com a companhia. A mesma equipe que faz o trabalho de promoção de TV, tanto em São Paulo quanto Rio, é o que atende os meus artistas. A equipe que faz a parte de operações é a mesma. O único núcleo que é específico do gospel é exatamente a minha equipe, que hoje nós somos eu e mais 4 pessoas. E aí quando você pega assim, 5 pessoas serem 7 a 8% do lucro líquido da companhia, a margem é incrível, né? O quanto que a gente traz de receita por funcionário, por exemplo, assim, é bem incrível. Então, mas eu tenho só esse núcleo, que ele é baseado em 2 label markets, e eu tenho uma suporte e uma estagiária para cuidar de tudo isso. E eu tenho 60, 70 artistas no nosso cast do gospel. 70 artistas. Entre contratos de distribuição, licenciamento e contratos artísticos. Então, na verdade, essa turma lida com a parte pessoal toda do dia a dia, são vocês. Clemente, eu vou te falar que hoje um funcionário da minha área, ela pode trabalhar em qualquer área da Sony. Porque... nós temos departamentos exclusivos, né? Então você tem um cara da área de marketing, vai trabalhar marketing. Ele não vai trabalhar AR. A minha área, a gente trabalha de AR, trabalha de marketing, trabalha de psicólogo, trabalha de tudo.
Tudo. Tudo que uma gravadora tem, eu tenho com 5 pessoas na equipe e, claro, evidente, contando com os suportes de toda a estrutura, né? Então, por exemplo, tem lá na área jurídica, no Business Affair, tem uma advogada que todos os projetos do gospel, ela é direcionada para nos atender, mas ela atende também o restante todo da companhia. Mas eu tenho ali pessoas muito chaves em determinadas áreas para que a gente possa ser atendido. Porque há lançamentos nossos que são lançamentos gigantes, assim. Tão gigantes que artista, por exemplo, como a Priscila Alcântara, ela cresceu tanto, ela se tornou uma artista tão grande para a companhia como um todo, como era a Damares, por exemplo, na época do disco. Me lembro do departamento de vendas da Sony. Maurício, quando que vamos ter um disco da Damares? Porque já sabia que saía com 150 mil cópias, enquanto o mercado estava saindo ali com 30, com 20. Naquele período ali, ela já estava saindo com 150. A Damares vendeu 700 mil cópias de um disco. De um disco apenas. Então, no momento onde e outra coisa, Jota Quest vendia 15 e 20. Exatamente. Né? E muito louco que no gospel, especialmente nessa linha pentecostal, existia um disco chamado playback, que eram só as bases, não tinha voz. E você vendia o disco com a voz e você vendia um disco também de playback. Para quê? Para a pessoa pegar esse playback e ela cantar nas igrejas. A gente vendeu da Damares 100 mil playbacks. Isso é incrível. Que maravilha. Isso é incrível. Eu me lembro do Esquiava, o pessoal falou, gente, como é que pode? A gente está ganhando dinheiro vendendo faixa de tracks. Vocês fazem a mesma coisa hoje no digital? No digital a gente lança o playback também. Porque e é muito ouvido? É muito ouvido, é muito... Não, demais. Porque, é como eu falei, a cultura da igreja evangélica, a música, ela está encharcada. Está encharcada. É uma diferença também da igreja católica para a igreja evangélica. Na igreja católica, a música, até porque os templos são centenários, o som que tem lá nas igrejas, ele não é um som para a música. Então a música não é tão popular, né? Tem a liturgia ali que o padre vai falando e tal, ele faz lá a homilia, aquela coisa toda e tal, e não se tem muita participação da música. O culto evangélico, ele começa com música. E ele vai com a música ali por 40 minutos, 50 minutos. Pastor entra, prega, faz a pregação e acaba com música. Então, a música ela é muito presente. Tem pelo menos aí de 2 a 3 momentos de música dentro do culto. A música é a experiência do todo ali, né? É a participação. Porque a adoração, o conceito de adoração não tem a ver com música. A adoração é o teu momento de intimidade com Deus. E a adoração, e a música em si, ela leva as pessoas à adoração. Então você pode ter voz boa. Ela é um veículo, né? Você pode ter voz boa, você pode não ter voz boa. Ali é o momento que está todo mundo igual. Ali ninguém está solando. Ali está todo mundo junto. Então a música ela tem esse sentimento comunitário de trazer todo mundo junto dentro do mesmo espírito, do mesmo foco. Então a música dentro da igreja evangélica ela é fundamental. Eu diria que é fundamental. Você sabe que eu estava ouvindo a Débora me mostrando um monte de cantor gospel. Tem coisas que eu não consigo entender. Uma palavra um pouco, as letras não, um pouco... Não, os arranjos, porque tem muita coisa de arranjo que se eu for fazer o arranjo daquele e mostrar no Paulo Junqueiro, ele vai falar, você tá maluco? Uhum. De coisas de pop rock, sim, de que no secular já não funciona, né? Mas aí eu fui ouvir o da Priscila Alcântara e eu pirei no disco. Voltando a Priscila Alcântara, né? A Priscila Alcântara cresceu tanto no disco, cara. Que hoje, Clemente, a Priscila não está mais no meu núcleo. A Priscila agora faz parte do núcleo do Bruno Batista, porque ela agora vai se lançar, já está lançada, não vai se lançar. Ela já é uma artista pop. Cresceu tanto, a mensagem dela foi entendida tão fora da igreja que o público dela basicamente foi meio a meio. Ela ficou com o público secular e o público gospel. E agora ela, de uma forma muito corajosa, ela decidiu que eu vou trabalhar o mercado como eu quero ser uma cantora pop, uma pop do bem, né? Tá e esse último disco dela realmente é isso. Incrível. Eu escuto, acho que alguém que é do gospel vai escutar, porque a produção foi do Lucas Silveira, bonita. né? A produção desse disco que ela tá lançando agora foi do Lucas Silveira. Ainda foi uma parte que eu participei. A produção foi toda comigo e acompanhando ali a produção do Lucas. Mas a partir do lançamento já não teve mais a minha chancela na minha área. Já ficou na área do Bruno. Mas isso mostra assim, o crescimento de uma artista que ela se tornou tão grande que ela teve que
que passar por um novo Não, mercado. muito legal, né? Não, talvez isso seja um capítulo da minha biografia quando eu for escrever daqui a alguns anos. Na verdade, a minha biografia vai ter bastante capítulos, tem muita história legal. Porque isso é um case seu, de alguma maneira, né? Sim, da tua equipe, sim, né? Sim, Regis Danese foi um artista que explodiu e foi um case que eu que lancei. Tem vários. Aí o Preto no Branco, que para mim é um case incrível, porque o que é o Preto no Branco? É uma banda de negros, quando não se falava sobre a questão racial no meio gospel. Então, em 2017, a gente junta 4 negros, multi-instrumentistas, e a gente faz um projeto do zero. Cada um tinha sua carreira solo, a gente reúne esses caras num palco lá em Belo Horizonte, gravamos um projeto e esse projeto se tornou o maior case de 2018 e 2019. A música Ninguém Explica a Deus e algumas outras músicas do Preto no Branco estão até hoje no top 200, do top 10 mil, estão lá no top 200, até hoje. E ali foi um projeto que a gente começa do zero. Dificilmente você consegue pegar uma banda do zero e torná-la na primeiro projeto já. Não, no secular é quase tipo Mamonas, né? Assassinas, né? Um Traje a Rigor, alguma coisa assim que... Uau! Foi mais ou menos esse uau aí. E no secular é mais difícil isso hoje, né? Sim, muito. Olhando para as duas situações que você me explicando, assim. Muito. Então, que é uma característica, já falando, puxando um outro assunto... A música gospel, ela tem uma longevidade muito maior. Então, essa música do Ninguém Explica a Deus, como eu falei, ela foi lançada em 2017. Nós estamos em 2021. Ela continua ali top 200. O Discos da Damares, que eu lancei em 2010 para 2011, era 2015, 2016, estava um dos mais vendidos. Por quê? O artista gospel ele não está muito preocupado no que é o hit do momento. E aí tem uma grande diferença também. Se no secular você consegue fazer um hit talvez em 6 meses, no gospel você leva no mínimo 1 ano. Porque que é o hit? Olha o que é interessante. Isso aí eu até falo muito na minha mentoria. O que é o hit no gospel? No secular, talvez o hit seja o quê? A música que está tocando nas rádios e que está indo performando bem na plataforma. Sim. Consequentemente, vai para a televisão. O que é o hit no gospel? Nós não temos televisão. Nós não temos esse espaço como se tem no secular. Então, o que é o hit no gospel? É quando a música ela explode no YouTube, quando ela tem milhões de visualizações, quando as rádios tocam a tua música, quando as igrejas cantam essa música nos seus períodos de louvor. Independente do artista estar lá ou não. Independente. E quando a música está performando bem no streaming. Quando você tem esses 4 ambientes, ela é sucesso no streaming, na rádio, na igreja e no YouTube, ela é hit. E aí certamente vai durar muito mais tempo. E aí tem um 5º componente, que vai ser o resultado desses 4 ambientes, que é o show. O cara vai ter uma agenda de show incrível, ele vai cantar no Brasil inteiro, porque os pastores e os prefeitos e os contratantes, eles querem aquele cara que canta aquela música. Então, isso é o hit no gospel. Então, para você conseguir esses 5 atores, você tá bem nesses 5 atores, não é em 3 meses que você vai conseguir. Então, você vai ter que levar um tempo de maturação maior. Mas a partir do momento que você consegue estar nesses 5, esquece que você vai ficar mais uns 3 anos, no mínimo, na crista da onda. No mínimo. Nossa, muda a lógica do jogo. Total. Do secular completamente. Total. Então, o desafio do artista gospel não é ele passar a arrebentação. É ele entrar mar adentro e vai embora. Entendeu? Porque na arrebentação ali, ok, tu passou ali e tal, mas passou uma ondinha. Você tem que passar 5. para você pegar o mar aberto. Quando você contrata esse artista, vamos supor que ele está no início. Uhum. Para você ter esses 5 fatores, como que você faz o seu planejamento de marketing de um single? Basicamente, todo artista ele tem sempre seus planos de marketing padrão. E claro, evidente que como a música gospel ela é muito facetada, então, por exemplo, eu tenho um cara que eu acredito demais dentro do meu cast, mas que eu não posso usar ele com o mesmo plano de marketing da Damares. Então, por exemplo,
O Azaf. O Azaf é um trapper, é um cara de hip hop, é um cara daqui de São Paulo, da perifa, e que é um cara que parece que acabou de sair do Bronx. Esse cara, eu não posso acreditar que a música dele vai ser cantada na igreja. Entendi. Não é o ambiente dele. Então a gente vai pesar a mão aonde? Nós vamos pesar a mão no YouTube e nas plataformas. Que é onde está o jovem consumindo Aonde música. vai estar o jovem, onde vai estar o público dele e tal. Então, a igreja, a gente não vai estar alijando desse plano de marketing. As rádios vão ser importantes. Se de 5 eu conseguir 4, ou 3, na verdade, para depois virar o quarto, que é o Agenda, ali é sucesso. E aonde ele toca? Ele vai tocar nas rádios e ele vai tocar, e a gente vai investir muito no YouTube. Não, mas aonde ele faz o show? Os shows ele vai fazer, cara, prefeituras, em grandes eventos. Hoje, praticamente interessante. todas Então, as. a agenda dele não é na igreja. A agenda dele não. O forte dele não é a igreja. Legal. Nós temos uma banda queridíssima no meio gospel, que é uma precursora do hip hop, do rap, chama-se Ao Cubo. Uma banda daqui de São Paulo. O Ao Cubo se tornou primeiro conhecido nas rádios de rap daqui de São Paulo e depois eles foram para as rádios evangélicas. A cena ali da periferia de São Paulo, eles foram primeiro para aquela cena ali como cantores cristãos, mas falando uma linguagem totalmente de gueto. E eles se tornaram conhecidos nas rádios seculares. Eles primeiro fizeram sucesso nas rádios seculares para depois virem para as rádios evangélicas. Mas a agenda deles não é a igreja. Hoje. Até hoje. O forte deles são shows de prefeituras. E as prefeituras também, cada vez mais, elas estão abrindo um espaço para o show de música gospel. Então você tem a noite do sertanejo, você tem a noite da música eletrônica e você tem a música do gospel, a noite do gospel. E aí, na noite do gospel, você tem a miscelânea. Você pode tocar ao cubo, com Damares e com Aline Barros. Ou seja, uma cantora pop, uma pentecostal e um rap, que vai juntar a moçada toda. Então, a noite gospel ela é sempre uma noite muito eclética. Ela mistura tudo. Assim, vai de música eletrônica ao pentecostal de raiz mesmo. E o público está todo lá junto, lá, e todo mundo não tem briga, não tem nada. Tá tudo É legal boa. que esses espaços cresçam, né? Demais. Porque sai um pouco só da A agenda música de cristã, igreja, né? ela tem sido muito... Na verdade, a música cristã ela é o retrato da sociedade, né? Sociedade gospel, né? Então, quando há o boom do mercado, onde ali na década de 70, ela sai da década de 70, vem para 90 e há o crescimento, a gente acaba recebendo dentro do segmento evangélico pessoas que gostavam de Skank, Paralamas, e aí eles querem se identificar por quem é o som parecido que tenha um pop rock. Porque ele precisa espiritualizar agora o ouvido dele, né? Ele se converte no coração e agora o ouvido dele, o gosto musical, ele precisa... E aí ele começa a pegar. Puxa, tem uma banda aqui, eu adorava, gostava demais do Legião Urbana. Catedral, né? Aí tem o Catedral. Até eu escutava Catedral. Não, Catedral eu sou fã até hoje. Eu acho acho uma puta incrível, trabalhei com eles. Cadê eles? Estão por aí ainda? Eles pararam um tempo e eu acho que agora eles estão para voltar. Quem hoje se converte, ou quem é jovem hoje, não sabe o que foi a Banda Catedral. É porque foi Não grande. tem noção, não tem noção. Banda Catedral fazia lá o clube português em Recife, e as pessoas pulavam um muro, porque os ingressos todos vendidos. As pessoas pulavam um muro, você chegava, tinha cambista vendendo os ingressos, vendendo CD pirata, vendendo bandana, era uma coisa. Chegava no aeroporto, tinha 150 pessoas esperando a Banda Catedral. Pô, eles tinham que voltar lá com você, né? Não, eles são demais, são incríveis. Então, você tem essa questão. Eu sou um cara que me converti e eu gostava de ouvir Racionais. Pô, o que tem de rap aí, de gospel? Aí ele vai começar a ouvir Ao Cubo, o Azaf, o Pregador Lu, o Lito Atalaia. Então, essa turma toda. Então, a música cristã, ela também tem essa questão dessa riqueza. Ela agora, por exemplo, eu estou assinando essa semana, um grupo de samba daqui de São Paulo, mas não é um samba pagode, não. Cara, é um samba chique. O nome deles é Chic and Soul. Eles misturam samba reggae, samba rock, bossa nova,
reggae. E, cara, você olha assim, eu falei, rapaz, que legal. E eu gosto dessas coisas meio diferentes, assim, sabe? Enquanto no gospel antigamente só se tocava louvor e adoração e pentecostal, a gente foi trazendo já na Sony, a gente foi trazendo artistas com uma pegada um pouco diferente. Eu acho que o gospel ele pode ter aberturas de estilos. Então aí você tem samba. Então você tem hoje todos os estilos. Isso é muito legal. Muito legal. E é engraçado porque essa turma que está no meu entorno, vira e mexe, eles aparecem com um negócio e falam, cara, isso parece Charlie Brown Jr. Aí o outro parece Anitta. Tem um pouco de tudo, né? Sim, tem um pouco de tudo. Por exemplo, eu estava numa convenção, Clemente, há uns 8 anos atrás, também numa convenção da Sony, lá no exterior. E aí eu tô ouvindo, cara, tudo quanto eram os músicos espanhóis e artistas da Colômbia, artistas de Miami e tal, tudo era base eletrônica. Era impressionante. Cara, botava Julio Iglesias, base eletrônica. Eu falei, cara, eu preciso ter gente com base eletrônica mais, eu preciso ter eletrônico no gospel. Aí volto pro Brasil com aquela coisa na minha cabeça, eu preciso arrumar alguém de música eletrônica. Aí ligo para os meus contatos, cara, você conhece alguém que seja um DJ legal, uma proposta legal, tal. Aí é o meu divulgador de Recife, Paulo Ivo. Maurício, eu te recebi aqui na igreja um rapaz lá de Goiânia que levantou a galera e o cara é DJ e a música dele é muito legal e tal. Em um mês ele já estava na Sony e é o DJ PV. E ali a gente abriu a música eletrônica dentro do gospel. Esse cara hoje ele tem um projeto na América Latina enorme. Ele faz show na República Dominicana para 20 mil pessoas. Ele faz um evento no Peru para 15 mil pessoas, música eletrônica em espanhol, ele sendo brasileiro. Depois dele, a gente veio contratando vários outros DJs. Então hoje eu tenho no cast da Sony, eu tenho Brega Funk. Jura? Juro. Que legal. É um cara, é o Bruninho Music, que é um cara da comunidade ali do Itanhangá, ali pela Barra, Barra, Jacarepaguá, ali no Itanhangá, ele mora ali. Cara, ele faz músicas que você vai pro TikTok, olha no TikTok, tem músicas dele com milhares e milhares de pessoas cantando e dançando. Então você tem o Kento, que foi um cara que já foi DJ residente de boates em Floripa, em Brasília e tal, que se converteu. E o cara me procurou e falou, pô, Maurício, cara, eu sou DJ e eu quero fazer música cristã, com uma pegada top e tal. Já tocou com a Loki e tal. Eu falei, não, vambora. E aí hoje é um cara também que tá super bem tocando e tal. Então hoje você tem... Eu tenho uma banda no Nordeste, chama-se Sonho Louvor, que é uma banda de forró. Uma forró da melhor qualidade. Jogador de futebol canta as músicas deles e tal. E os caras fazem na época normal, né? Não agora na época de pandemia, mas os caras fazem 25 shows por mês de prefeitura, tocando forró. Então a música cristã hoje, a música gospel, ela é tão rica que ela tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Agora, sempre, como é um mercado em que a qualidade de quem canta é muito evidente, não é para qualquer um. Tu tem que cantar. Tu pode cantar o brega funk, mas tu tem que ser bom no que tu faz. Entendeu? Não tem aquela coisa do migué. Não tem o migué. Tem que cantar. No gogó não tem migué, né? Não tem migué. Você tem que cantar, você tem que defender bem a sua música, você tem que ser um cara carismático e você tem que saber se comunicar com esses públicos que eu falei diferentes, rádio, streaming e tal. Então hoje o mercado é um mercado extremamente competitivo, um mercado que para você se estabelecer você realmente tem que ser bom. Mas tem espaço para gente boa, cara. Assim, eu sempre falo isso. O primeiro projeto, por exemplo, eu tenho um cantor que é uma referência, sabe, Clemente? Quando você quer falar de música de qualidade, você fala de Leonardo Gonçalves. É um cara que morou na Alemanha, morou na Inglaterra, morou nos Estados Unidos. É um cara extremamente filosofal, é um cara muito, muito intelectual. E aí o Leonardo, eu sonhava trazer ele para a Sony, e quando eu trago para a Sony, o Leonardo me apresenta um projeto. Maurício, eu quero ir para a Sony, mas eu queria que você lançasse um disco totalmente em hebraico, na época do disco físico ainda. Aí eu falei, putz, eu vou ter que pagar esse pedágio para o cara entrar na Sony, vou trazer um disco em hebraico. E aí eu falo pro meu gerente de vendas, Sidney,
Cara, tem um cara aí que eu quero trazer, Leonardo Gonçalves. Pô, Leonardo Gonçalves, eu sou o maior fã dele, é maravilhoso e tal. Só que tem um negócio, cara, ele quer vir primeiro com um disco hebraico. Ele falou, você tá maluco? Como é que você vai trazer um disco em hebraico e tal? O disco vendeu 70 mil cópias. Vendeu bem pra caramba. Por quê? Porque a qualidade do Leonardo é tão absurda que as pessoas compraram só pra ver o que esse cara vai apresentar aqui. Então, o ambiente da música gospel, ele é pautado por artistas muito, muito grandiosos, de muita qualidade e tal. Talvez ainda falte para nós um pouquinho da pegada mesmo artística, do ponto de vista de se enxergar como artista. Na minha mentoria eu falo um pouco sobre a identidade do artista. Quando você chega, Clemente, numa churrascaria e você tem lá um cara cantando, e você chega para o cara e pergunta para ele assim, meu querido, o que você é? Ele vai falar assim, eu sou artista. Cantor de churrascaria, ele vai falar para você, eu sou artista. Quando você chega para um cantor de música gospel e você pergunta assim, o que você é? Ele vai falar que ele é pastor, escritor, influencer, ele é missionário, ele é adorador, ele é levita, mas ele não vai falar, dificilmente ele vai falar a palavra, eu sou artista. E quando você não tem essa identidade formada, alicerçada mesmo, base sólida, eu acho que o resultado também não vem. Então, talvez, qual que seja a grande diferença de um artista secular para o gospel? Enquanto o artista secular, ele vai se enxergar como artista e ele vai entender a dinâmica do que é ser artista, o gospel, ele vai tentar adaptar todas essas realidades e também ser artista. Entendi. Então, no também, ele não passa a ser uma prioridade psicopata, entendeu? Assim, o cara não pensa só em ser artista, ele pensa em fazer um monte de coisa. Até porque tem um lado bom também nisso, né? Comercialmente deve atrapalhar, mas eu acho mais ou menos. Eu acho que quando... e aí tem uma questão também, talvez, do que a gente falou, né? Da pessoa não querer ser muito grande, entender. Mas eu entendo o seguinte, se é para fazer para Deus, você tem que fazer da melhor forma. E para você ter o melhor resultado, você não pode fazer nada com gambiarra. Então, se é para você, por exemplo, no dia que você colocou na tua cabeça que você queria apresentar um projeto de entrevistas, eu imagino que o teu foco tenha sido todo como eu vou viabilizar o projeto de entrevistas. E como que isso vai se adequar à minha vida no meu dia a dia. E o seu sucesso, ele está diretamente relacionado à forma como você encara esse desafio. No gospel, eu sinto que ainda os artistas não entendem o que é ser artista na sua concepção máxima, né? O que é ser artista? Ser artista é você pensar o tempo todo em surpreender o público, em trazer coisas novas, e você tem que estar o tempo todo produzindo, você tem que ter estoque de conteúdos, você tem que ter um relacionamento incrível, você tem que buscar pessoas e não ficar aparecendo igual o vagalume, sabe? Uma hora se aparece, outra hora se aparece, e aí o resultado também vai aparecer igual um vagalume, de tempos em tempos. Porra, maravilhoso, irmão. Já me avisaram aqui que você tem que sair, tem que voltar, terminar esse papo. Voltar. Eu vou te convidar para um segundo papo mais à frente. Claro. Que a gente pode falar dos artistas em si. A gente quase não falou sobre o digital, né? Do ambiente digital, do momento. Mas vamos digital. marcar um segundo papo, que pode ser aqui ou lá no Rio. De menos. Da gente ouvir música. Que bom. Você me mostrar, ó, aqui... Legal. Podemos fazer uma viagem, né? Podemos fazer uma viagem sobre a música cristã. Fechado, combinadíssimo. Irmão, uma honra te ter aqui, viu? Pô, mesmo. Para mim, uma honra. Quando eu recebi o teu convite, eu comentei para várias pessoas, eu fiquei todo orgulhoso. Falei, cara, eu vou falar com o Clemente, ele vai me entrevistar. Hoje o cara é o cara do podcast, que todo mundo quer ser entrevistado. Eu falei, poxa, eu fiquei super honrado. Obrigado pelo convite. Valeu, muito obrigado. Irmão. Valeu. Sucesso aí. Obrigado. Gente, amei. Espero que vocês tenham amado também. Foi uma aula sobre esse mercado gospel. Mais um vídeo aqui sendo feito na Usina Brasil. A gente se vê já já. Valeu.